O YouTube atualizou as políticas no que diz respeito ao uso de inteligência artificial. E vamos ver como isso impacta os canais com conteúdo Dark. Fala Darkers! Resultados Dark na área, e hoje nós vamos falar sobre essa atualização do YouTube no que diz respeito à política de uso de inteligências artificiais. E hoje nós vamos falar a respeito dessa atualização do YouTube no que diz respeito ao uso de inteligências artificiais. Sim, galera, é isso mesmo. O YouTube se pronunciou oficialmente sobre o uso de inteligência artificial em canais na plataforma. Vamos agora dar uma olhada nessas novas políticas e entender como isso pode impactar os criadores de conteúdo com a temática de canais darks no YouTube. E calma, não precisa se descabelar, não precisa entrar em desespero, que o YouTube não vai apagar o seu canal e também não vai proibir você de usar as vozes sintéticas. Eu entrei aqui na comunidade do YouTube Creator, que é o canal aqui oficial do YouTube Creators. Então aqui na aba Comunidade, nós vemos aqui o aviso, sobre as inteligências artificiais, e traduzindo diz o seguinte, a IA generativa está transformando a criatividade no YouTube, o que significa que precisamos transformar a forma como mantemos um ecossistema transparente e saudável para criadores e espectadores. Então o que eles querem dizer com isso, pessoal? O YouTube não vai barrar o uso de inteligência artificial, porém é preciso manter esse ecossistema saudável, ou seja, é preciso colocar aí regras, porque as pessoas estão utilizando inteligência artificial hoje em dia para criar fake news, para colocar conteúdo inverídico, Coloca lá uma imagem de uma pessoa falando alguma coisa que ela não falou. Então hoje em dia é possível clonar a voz da pessoa com inteligência artificial, é possível criar um avatar idêntico à pessoa falando, e cada dia mais as inteligências artificiais vão evoluindo e vai se tornando cada vez mais fiel, mais fácil você reproduzir com perfeição algo que não existe, principalmente uma pessoa falando ali ou fazendo alguma coisa que de fato ela não fez. E daí prosseguindo aqui fala assim, é por isso que estamos começando a lançar hoje, então eles estão lançando gradativamente, uma nova ferramenta que exigirá que os criadores compartilhem quando o conteúdo que estão enviando for significativamente alterado ou gerado sinteticamente e parecer realista. Então, quando o conteúdo gerado por inteligência artificial parecer muito realista, a gente vai ter que sinalizar ali que esse conteúdo foi criado por inteligência artificial. E aqui na documentação oficial do YouTube, ele está falando assim, divulgar a utilização de conteúdo alterado ou sintético. Então, está falando aqui que o YouTube ele incentiva os criadores a usarem as ferramentas de edição ou geração de conteúdo inovador e responsável, de forma inovadora e responsável. Então, eles incentivam o uso de inteligência artificial, mas é necessário para manter os visitantes informados sobre o conteúdo que estão a ver. Então, aqui na documentação oficial diz o seguinte, divulgar a utilização de conteúdo alterado ou sintético. Incentivamos os criadores a usarem a ferramenta de edição ou geração de conteúdo de forma inovadora e responsável. Ao mesmo tempo, reconhecemos que os visitantes querem saber se o que eles estão vendo ou ouvindo é real. Então aqui está sendo bem claro, para manter os visitantes informados sobre o conteúdo que estão a ver, ou estão assistindo, exigimos que os criadores incluam divulgações se o conteúdo parecer realista, mas tiver sido significativamente alterado ou gerado de forma sintética. Os criadores tendem a incluir divulgações quando o conteúdo faz com que uma pessoa real pareça dizer ou fazer algo que nunca fez, altera as filmagens de um evento ou local real, gera uma cena realista que nunca aconteceu na realidade. Então, nesse ponto, nessa altura, surge uma dúvida cruel. Será que o meu canal vai continuar monetizando? Será que eu vou poder continuar utilizando vozes da Eleven Labs ou do Clipchamp para monetizar o meu canal? Sim, você vai poder continuar utilizando, fica tranquilo. É claro que a única coisa que você vai ter que fazer é seguir essa diretriz aqui, essa nova regra do YouTube, e sinalizar que aquele conteúdo foi criado total ou parcialmente utilizando inteligência artificial. Então vamos descer aqui um pouco, eles estão explicando como que vai ser, como que funciona, e aqui praticamente vai funcionar da seguinte maneira. Então está aqui a tela como vai aparecer, vou abrir a imagem aqui para a gente poder ver ampliada. Vai aparecer no computador dessa forma aqui, quando você estiver subindo o conteúdo, vai aparecer aqui, detalhes, Então, altered content, então conteúdo alterado. E daí vai falar aqui, alguma das opções abaixo descreve o seu conteúdo. Então está falando aqui, descreve uma pessoa que parece real, ou que está falando alguma coisa que ela nunca fez ou falou. Altera uma imagem ou algum evento ou lugar. Gera uma imagem realista, uma cena realista que nunca aconteceu, que não existe na vida real. Então, basicamente, quando você gera uma imagem com inteligência artificial de uma paisagem, ou de uma pessoa, ou seja do que for, aquela cena ela é gerada, mas ela nunca existiu na realidade. Então, você tem que sinalizar isso daqui. E daí tem aqui a opção, sim e não. E daqui está falando aqui também, para seguir as políticas do YouTube, é requerido, é obrigatório que você nos informe que o conteúdo foi alterado ou foi gerado sinteticamente e parece real.
né? Então eles estão querendo saber se aquele conteúdo ali ele parece realista se ele parece realista, se é uma foto de uma paisagem, de uma pessoa, ou uma foto gerada por inteligência artificial, mas que pareça realista, eles querem que você informe que aquilo ali não é uma imagem real, que não é uma pessoa real, que não é uma voz real, mas que foi criado ou alterado por inteligência artificial. Tá falando aqui, ó. Isso inclui sons realistas ou visuais criados com inteligência artificial ou com ferramentas de inteligência artificial. Selecione sim para adicionar esse lábio, né, para adicionar essa identificação ao seu conteúdo. E daí depois aqui também tem uma imagem falando como vai aparecer para o usuário, que é essa imagem que está logo abaixo aqui, ó. Logo abaixo aqui. Então, quando você sinalizar para o usuário, vai aparecer dessa seguinte forma aqui, ó. Então, alterado ou criado sinteticamente. Vai aparecer aqui, ó. Como esse conteúdo foi feito? Alterado ou criado sinteticamente. Então, está aparecendo aqui, ó. Efeitos sonoros ou visuais foram significativamente criados ou alterados digitalmente. Então, vai aparecer esse avisinho aqui para o usuário que vai assistir o seu short, o seu vídeo e assim por diante. E no celular também vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Conteúdo alterado ou criado sinteticamente. Vai aparecer isso daqui para o usuário. E voltando um pouquinho mais aqui, ó, ele tem uma tabelinha aqui, né, de exemplos de conteúdo alterado ou sintético. Para você não ficar na dúvida, pessoal, mas será que eu tenho que colocar? Será que isso daqui que eu gerei cai no conteúdo gerado sinteticamente? Então eles deram alguns exemplos aqui, ó. A lista seguinte inclui exemplos de conteúdo alterado ou criado sinteticamente. Entre o conteúdo alterado ou sintético pode incluir ser conteúdo total ou parcialmente alterado ou produzido com quaisquer ferramentas de edição ou criação de áudio. Então, vídeo ou imagem. É necessário incluir divulgações para conteúdo realista e alterações significativas. E está falando aqui também que é necessário incluir divulgações para conteúdo realista e alterações significativas, mas não para conteúdo não real, né? Um conteúdo que não é realista, aí você não precisa colocar. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Aplicação de filtros de beleza. Então, não tem que incluir, porque foi pouca coisa ali, você não chegou a alterar totalmente a imagem. Mas a geração ou alteração digital de conteúdo para substituir a cara de um indivíduo pela cara de outro, aí você tem que sinalizar. Por exemplo, a alteração digital de uma cena famosa de perseguição de um carro ou moto, e incluir uma celebridade que não participou do filme original. Tem que incluir também a sinalização. Aí aqui tem um exemplo também aqui, ó. Se você apenas utilizou efeitos para melhorar o áudio que você gravou, você não precisa sinalizar. Mas se você gerou o áudio, né, se você fez uma simulação de áudio para parecer que um profissional médico deu conselhos que na verdade não deu, aí você precisa colocar. Ele deu o exemplo do médico aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Se eu pegar a voz de uma pessoa, clonar ela com inteligência artificial e colocar no meu vídeo, dá a entender que aquela pessoa está narrando ou está falando quando na verdade aquela pessoa nunca fez aquilo, nunca narrou, entendeu? E depois que a gente lê esse trechinho aqui, vai acabar as suas dúvidas. Ó, conteúdo irrealista. Então aqui são alguns exemplos onde os criadores não têm que informar, onde você não tem que incluir a divulgação que foi gerada com inteligência artificial. Alguém andando em um unicórnio no mundo de fantasia. Você não precisa informar, porque unicórnios não existe. Uma pessoa voando em um dragão. Estou dando um exemplo, tá? Também não precisa informar. Dragões não existem. Tá? Sei lá, vou dar um outro exemplo. Você cria uma formiga de aço, um robozinho lá, uma formiguinha. Não precisa informar, não existe formiga, robô, entendeu? Você cria, por exemplo, um cachorro jogando futebol na lua com a inteligência artificial. Você não precisa informar, porque esses conteúdos não são realistas. A pessoa não vai confundir aquilo com algo que existe na vida real, entendeu? Se você criar um cachorro jogando futebol na lua, isso não existe. Se você criar um unicórnio, não existe. Um dragão também não existe. Então você não precisa informar quando o conteúdo gerado não for realista. Mas, por exemplo, se você pegar lá, por exemplo, uma foto lá da Rússia e fazer um míssil caindo lá na capital da Rússia, e for muito realista essa foto, você precisa informar que aquilo é gerado com inteligência artificial. Senão alguém vai olhar e vai falar, nossa, estão bombardeando a Rússia, está caindo um míssil na Rússia. Então tudo que for muito realista, que a pessoa não conseguir identificar aquilo como real ou falso, você vai ter que identificar, você vai ter que colocar essa sinalização. Se você pegar também uma foto real, uma imagem ou um vídeo real e fizer pequenas alterações, aplicar um filtro de cor, um filtro de iluminação, efeitos especiais como adicionar um efeito de fundo, vintage, essas coisas aqui, ó, criação de legenda, melhoria de redimensionamento do vídeo, correção de voz do áudio, quando você melhora o seu áudio, geração de ideias e títulos, essas coisas você não vai precisar estar sinalizando, tá, pessoal? Então, se você usou a inteligência artificial para criar o título do seu vídeo, o roteiro do seu vídeo, para criar uma thumbnail ou criar uma descrição do seu vídeo, você não vai precisar informar que foi gerado por inteligência artificial. Agora que eles estão dando alguns exemplos também de criações que precisa colocar essa sinalização. Então, eu vou ler algumas aqui para vocês, ó. Geração sintética de música. Então, quando você gera uma música sinteticamente, né, criada por inteligência artificial, seja ela criada através do Creator Music ou qualquer outro site,
você tem que falar que aquela música foi criada por inteligência artificial. Aí também tem aqui, ó, clonagem de voz de outra pessoa para usar na narração. Então, quando você utiliza uma voz sintética, seja a sua voz que você clonou na Eleven Labs ou qualquer outro site de inteligência artificial, ou seja uma voz que já existe lá na plataforma, você deve sinalizar. Porque essas vozes neurais, elas são, primeiro, existe um modelo, uma pessoa ali que grava uma voz, né? E daí, com base nesse treinamento desse modelo, são criadas vozes neurais, são criadas vozes ali por inteligência artificial. Então, sempre teve ali alguém narrando para poder treinar um modelo, para daí, a partir daquele treinamento, criar variações daquela voz, criar outras vozes. Então, quando você utiliza uma voz, seja ela gerada pela Eleven Labs ou qualquer outro gerador de voz sintético, você precisa falar que não é uma pessoa real que está narrando aquilo dali. Não é você na frente do microfone, ou alguém que você contratou, é uma voz gerada sinteticamente. Então, você tem que sinalizar. Geração de filmagens sintéticas adicionais de um local real. Então, se você cria uma filmagem de Nova York, então ali tem a câmera passando por Nova York, principalmente agora com esse advento das inteligências artificiais muito realistas, por exemplo, a Sora e outras que vão vir, que vão melhorar, vai chegar uma hora que você vai ver um vídeo de Nova York, por exemplo, ou do centro de São Paulo, e você não vai saber se aquilo dali foi gerado por uma inteligência artificial ou se é uma filmagem real. E aquele local existe, porque Nova York existe, São Paulo existe. Então, se você criou um vídeo de um local que existe, né, seja uma cidade, uma praia, um local que existe ali, que as pessoas conhecem, você deve sinalizar que foi criado com conteúdo sintético, né, com inteligência artificial. Porque a pessoa que está assistindo, principalmente quem não conhece inteligência artificial, não vai saber distinguir se aquilo é uma filmagem ou se é criado por inteligência artificial. Imagine, por exemplo, quando lançar o Sora. Aí eu crio por exemplo, um carro explodindo na Avenida Paulista. Não sei qual vai ser o filtro deles lá, qual vai ser o critério lá. Um carro explodindo na Avenida Paulista. Aí a inteligência vai lá e cria um carro explodindo na Avenida Paulista, eu coloco no YouTube, e quem mora ali perto pode até ficar assustado e falar, meu Deus do céu, explodiu um carro ali, está tendo um atentado ou aconteceu um acidente. Então, quando se trata de um local real e uma imagem realista, um vídeo realista de um local que existe, você também vai precisar sinalizar. E daí segue os exemplos aqui, ó. Um surfista, né? Geração de filmagens sintéticas adicionais para um local real, como um vídeo de um surfista no Maui para um vídeo promocional de viagens. Geração sintética de um vídeo realista de uma partida de tênis entre dois jogadores reais. Então você faz um vídeo ali de dois jogadores, sei lá, que existem na realidade, eles jogando tênis ali, ou jogando qualquer outra coisa, ou fazendo qualquer outra coisa, você vai precisar informar que aquilo não é real. Representação de alguém dando conselhos que na verdade não deu. Então eu vou e faço um vídeo do Vladimir Putin falando que ele vai lançar um míssil para iniciar a Terceira Guerra Mundial, sendo que o Vladimir Putin não falou isso, o presidente da Rússia não falou isso. Um exemplo, tá, pessoal? Então, quando você faz um vídeo que simula a realidade, um local que existe ou alguém que existe, você vai ter que sinalizar ali que aquilo não é verdadeiro. Então tá falando aqui, ó, alteração digital do áudio para parecer que um cantor popular cantou mal. Então eu pego lá e peço para criar, pego um vídeo lá, por exemplo, de uma cantora brasileira ou internacional e crio a música que ela está cantando com inteligência artificial e junto o vídeo, né, com aquele áudio gerado por inteligência artificial. Isso também é fake. Então tudo que for fake, tudo que for para enganar, para confundir, que dê a ideia de confundir, você vai ter que sinalizar, tá? Porque isso daí pode causar confusão nas pessoas. Representação realista de um tornado ou de outros eventos meteorológicos que não ocorreram realmente e se deslocam em uma direção de uma cidade real. Então, se eu crio um vídeo de um tornado se aproximando da cidade de São Paulo, eu crio um vídeo no Grand Canyon, né, de um tornado no Grand Canyon. Um exemplo que eu estou dando, tá, pessoal? Eu vou ter que sinalizar, porque esses locais existem, isso pode causar pânico, isso pode causar fake news, causar desinformação. Representação de funcionários de um hospital que estão se recusando a atender os doentes. Então você vai e cria um vídeo do Hospital Albert Einstein, onde as pessoas estão ali, está chegando os doentes e os médicos eles estão se recusando a atender. Um exemplo, tá, pessoal? Vai ter que sinalizar. Então, representação de uma figura pública a roubar algo que não roubou ou a fazer qualquer coisa que ela nunca fez, tá? Então, representação de uma pessoa real a ser detida ou presa. Isso são alguns exemplos, tá, pessoal? Essa lista aqui ela é muito grande. Você tem que ter o bom senso na hora de criar o seu conteúdo para saber se aquilo é uma imagem real, né, de um local real, e se aquilo vai confundir alguém. Vou te dar um exemplo aqui que vai matar a charada agora. Você tem um canal bíblico e você cria um vídeo de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Pessoal, tem como alguém pegar uma câmera hoje em dia e ir lá e filmar Moisés abrindo o Mar Vermelho? Não, não existe essa possibilidade. Então, qualquer pessoa em sã consciência, quando vê esse vídeo, vai saber que aquilo não é alguma coisa real. Moisés é um personagem do passado, é um personagem bíblico que existiu no passado, mas que não foi filmado, não existia câmera naquela época.
Então, você pode gerar tranquilamente a imagem de Moisés abrindo o Mar Vermelho e não existe, aquela cena não existe. Ah, eu vou criar uma foto Bom, vamos supor, vou criar uma foto de Jesus Cristo. Claro que quem olhar para a foto vai saber que a foto não é real. Quem tirou a foto de Jesus? Não existia câmera. Você está entendendo o ponto? Agora você vai e daí você tem um vídeo bíblico. E naquele vídeo bíblico você coloca uma imagem realista de Israel, nos dias atuais. E uma bomba caindo. Você tem que sinalizar. Por quê? Porque aquilo ali é uma imagem realista de Israel, entendeu? E uma bomba caindo ali, pode alguém pensar que aquilo é real. Então você está entendendo o conceito? Você está criando um canal dark de histórias policiais. Aí nessa história tem ali um bandido sendo preso, sendo colocado num carro. Tranquilo. Mas se você gera uma imagem ali de uma pessoa que existe, tá? Você pega ali a imagem vou dar um exemplo aqui. Você pega a imagem do Cristiano Ronaldo e coloca ele algemado entrando no carro de polícia. Você vai ter que sinalizar que aquilo dali foi gerado por inteligência artificial. Porque o Cristiano Ronaldo, as pessoas podem achar que é verdade. Já um personagem fictício, tudo bem. Você não vai ter que sinalizar. Mas daí volta naquele ponto ali em cima. Ah, eu criei um vídeo sobre Moisés, o meu vídeo é totalmente bíblico, mas a narração é gerada por inteligência artificial. Então a imagem a pessoa vai ver e vai saber que não é real. Só que a narração a pessoa pode achar que é uma pessoa real que está narrando. Principalmente se a voz for muito realista. Então você vai ter que sinalizar que o seu conteúdo foi parcialmente criado com inteligência artificial. Porque as imagens não vão confundir as pessoas, mas a voz pode confundir a pessoa, achar que é uma pessoa real que está narrando o vídeo. E aqui embaixo, para encerrar, tá aqui, ó, riscos da não divulgação. Os visitantes podem achar que um determinado vídeo é real, quando na realidade ele foi significativamente alterado ou gerado de uma forma sintética, para parecer realista, o que é potencialmente enganador. Em alguns casos, quando não são incluídas divulgações para conteúdo, o YouTube pode tomar medidas para reduzir o risco de danos aos visitantes, aplicando proativamente uma etiqueta que os criadores não conseguem remover. Além disso, os criadores que optarem de forma consistente por não divulgar essas informações podem estar sujeitos a penalizações por parte do YouTube, incluindo a remoção do conteúdo ou a suspensão do respectivo canal do programa de parcerias do YouTube. Então, pessoal, é o seguinte, não queira dar uma despertinho, não queira burlar o YouTube. Isso não vai diminuir o alcance do seu canal, não é para diminuir o alcance, nem monetização, nem nada. Isso é para evitar fake news. Então, se você utiliza a voz sintética muito realista, se você cria vídeos com pessoas muito realistas, reais ali que existem, por exemplo, uma foto do Donald Trump, ou uma foto do Bolsonaro, ou do Lula, ou de qualquer outro presidente, ou de qualquer outra pessoa famosa, você tem que falar ali que foi gerado por inteligência artificial. E da mesma forma, eu crio aqui o meu canal é motivacional e eu coloco fotos geradas por inteligência artificial. Mas se você não narra os seus próprios vídeos, se você não utiliza a sua voz, ou se você utiliza a sua voz, mas ela foi clonada por uma inteligência artificial, não é você que está narrando, é um modelo que foi treinado para narrar com a sua voz, você deve informar que foi gerado parcialmente com inteligência artificial, né? Um conteúdo sintético. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Isso está sendo implementado agora de forma geral para evitar fake news. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e fica tranquilo, continua criando aí os seus canais dark, seu conteúdo. Só se atente para essas políticas. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar. E qualquer dúvida, basta deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.